Olá, eu sou a Giovana, professora de matemática da oficina do aluno, e hoje a nossa aula vai ser sobre expressões numéricas. Na matemática, nós conhecemos e estudamos diversos tipos de operações, entre elas a adição, a subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz, potenciação e radiciação. E as expressões numéricas, elas são contas que envolvem várias dessas operações. E para você ter sucesso ao resolver uma expressão numérica, para você resolver uma expressão numérica corretamente, é preciso que você respeite uma ordem de resolução. Essa ordem de resolução ela pode seguir dois parâmetros, que são as operações e os símbolos. Primeiro, nós vamos ver como resolver uma expressão numérica usando como parâmetro as operações. A ordem de resolução das expressões numéricas partindo das operações é, primeiramente, com a potenciação e a radiciação. Então, a primeira coisa que nós vamos resolver quando pegamos a nossa expressão numérica, se tiver uma potência ou uma raiz, é começar por elas, resolvendo a potência e a raiz. Depois que nós terminarmos, ou se não tiver nenhuma potência, nenhuma raiz, nós vamos para a multiplicação e para a divisão. E depois de terminar a multiplicação e a divisão, nós vamos por último para a adição e a subtração. Aí aqui eu trouxe um exemplo que ele tem uma potência, uma raiz, as multiplicações e as divisões, tudo que a gente precisa para resolver essa expressão numérica. Então, o primeiro passo para resolver uma equação numérica é começar com a potenciação e a radiciação. Aqui nós temos uma potenciação, o 2 ao cubo, e a radiciação, o raiz de 49. Então, nós começamos a resolver por elas. E para resolver, nós podemos ou resolver os dois juntos, já que aparece aqui logo os dois, resolver já na próxima linha tanto a potência quanto a raiz, ou nós podemos resolver primeiro um, depois o outro na ordem que aparece. Eu já vou resolver tudo junto aqui. 2 ao cubo é 8. Então aqui eu já coloco 8 no lugar. O que eu não mexer, o que eu não operar, eu copio igual. Raiz de 49 é 7. Então, eu já coloco o meu 7 aqui. O próximo passo, agora a gente já acabou com a potência e com a raiz que tinha ali. A gente só ficou com multiplicações, divisões, somas e subtrações. Então, nós vamos para o próximo passo, que é a multiplicação e a divisão. Para a gente resolver isso agora, então agora a gente tem que resolver o 8 vezes 3 e o 8 dividido por 2, que é o próximo passo. 8 vezes 3 é 24. O que eu não operei, eu copio. 8 dividido por 2 é 4, aí o menos 7 eu copio aqui. E agora eu posso fazer a soma e a subtração. 24 mais 4, 28. Menos 7, 21. Então, aqui a gente já resolveu. Lembrando, quando a gente vai resolver expressões numéricas, nós precisamos respeitar as ordens de operações e símbolos. As ordens quanto às operações, primeiro potenciação e radiciação, depois multiplicação e divisão e, por fim, adição e subtração. Agora nós vamos para o segundo exemplo, que é resolvendo as expressões numéricas usando os símbolos. Começando pelos símbolos. E aqui eu já vou colocar um segundo exemplo também. Agora, para resolver as expressões numéricas, com a ordem dos símbolos, nós começamos com os parênteses. Então, a primeira coisa que nós resolvemos numa expressão numérica que possui símbolos são os parênteses. A gente resolve primeiro o que está dentro do parênteses, usando as ordens das operações que a gente já viu. Depois que nós resolvemos os parênteses e eliminamos eles, nós vamos resolver o que está dentro do colchete. Depois que nós resolvemos tudo que está dentro do colchete, também eliminamos eles, nós vamos por fim para as chaves. As chaves são os últimos a serem eliminados. Aí aqui no nosso exemplo nós temos parênteses,
temos colchete, temos chave, temos multiplicações, divisões, tudo aqui no meio. Então, o primeiro passo é começar resolvendo dentro dos parênteses. Então, aqui a gente tem parênteses, aqui outro, a gente vai começar resolvendo ele. O que a gente não resolver, a gente copia igual. Então, agora dentro do parênteses, para resolvê-lo, a gente tem multiplicação e uma soma. Como a gente já aprendeu, nós começamos a resolver pela multiplicação. Aí depois a gente vai para a soma. Então, 10 vezes 10 é 100. A soma eu não vou fazer agora. 4 vezes 11, 44. Aqui eu ainda não elimino os parênteses porque ainda tem conta para fazer aqui dentro. Aí aqui o 12. Tudo que eu não resolver eu copio igual. Aqui o outro parênteses, ó. Eu tenho uma soma aqui e uma multiplicação aqui. Então, de novo, nós começamos pela multiplicação. Então, o 20 mantém. 26 vezes 10, 260. Também não tiro o parênteses porque ainda tem coisa para fazer aqui dentro. Agora nós vamos resolver o que está aqui dentro do parênteses. 100 mais 44, 144. Não precisa pôr os parênteses porque eu já resolvi tudo. Aí eu copio o resto igual. 20 mais 260, 280. E o resto é a mesma coisa. Agora, nós temos aqui um colchete. Então, nós vamos começar resolvendo o colchete para depois só resolver a chave. Aqui dentro, nós temos uma divisão e uma soma. Então, nós começamos com a divisão. Primeiro é a potência e a raiz, depois a multiplicação e a divisão, só depois que é a soma. Então, nós vamos fazer primeiro o 280 dividido por 7, que é 40. E aqui, o 15 continua. Agora, nós podemos eliminar esse colchete. O que eu não resolvi, eu copio igual. 40 mais 15, 55. E agora, nós vamos eliminar o último, que é a nossa chave. Então, para a gente eliminar a nossa chave, a gente vai primeiro fazer essa multiplicação aqui. Essa divisão aqui. 144 dividido por 12, 12 menos 55. E aqui, por último, menos 55 mais 12 é menos 43. Aqui eu não preciso mais da minha chave, porque eu já resolvi tudo que tinha para resolver aqui dentro. Menos 43 mais 90, que é 47. Resolvemos. Então, só relembrando, primeiro a gente resolve o que está dentro dos parênteses, respeitando aquela ordem das operações. Depois, a gente resolve os colchetes e depois a chave. Agora eu trouxe também outros dois exemplos, né, os dois exercícios para a gente praticar um pouco essa ordem de resolução das expressões numéricas. Agora vamos começar resolvendo o exercício 1. Esse exercício 1, ele não tem nenhum parênteses, colchetes ou chaves. Então, nós só precisamos nos preocupar com a ordem das operações. Aqui, nós temos uma multiplicação, uma subtração, nós temos uma raiz, soma e uma potência. Nós começamos pela potenciação e pela radiciação. Então, o 3 vezes 8 continua aqui, menos, raiz de 25 é 5, já vou colocar aqui, 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, que é 27. Agora, que nós já fizemos tudo isso, nós vamos para a próxima etapa, que é a multiplicação e a divisão.
nós não temos divisão aqui, então nós temos que fazer essa multiplicação aqui. 3 vezes 8, 24. Menos 5 mais 27. Então, aqui, ó, 24 menos 5, 19. 19 mais 27, 36. Resolvemos aqui a nossa primeira expressão. Agora, nós vamos para outra expressão que ela já é um pouquinho mais elaborada. Ela tem chaves, tem colchetes e tem parênteses. Então, o primeiro que a gente vai resolver são as operações dentro dos parênteses. Então, a gente começa aqui, copia tudo que a gente não vai operar ainda. Quatro dividido por 2, 2. Já acabei aqui, eu não preciso pôr os parênteses de novo. Aqui, o próximo passo é resolver o colchete. Então, eu já vou resolver essa operação aqui. 64. Tudo que eu não operar, eu copio. 7 menos 2, 5. Agora, eu vou eliminar a nossa chave. Só que para eliminar as chaves, nós temos aqui uma raiz, uma potência, uma multiplicação e uma soma. Então, a gente tem que lembrar lá das nossas ordens de operações. Primeiro, a gente faz as operações de radiciação e potenciação, para depois fazer a multiplicação e a soma. Então, a radiciação, que é raiz de 64, que é 8, mais 5 ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5, que é 125. Isso daqui vezes 5. Agora que nós já tiramos a potência e a raiz, nós vamos para multiplicação ou divisão. Não tem divisão aqui, então nós temos que fazer só essa multiplicação aqui. 25 menos 8 mais 125 vezes 5 é 625. E agora é só terminar aqui de fazer a última operação que falta para tirar a chave, que é a soma. Então, a gente precisa somar 625 com 8, que é 633. 633 mais 25 menos 633 é menos 608. Resolvemos aqui os nossos dois exercícios. Então, só para a gente não esquecer, para a gente relembrar, para resolver expressões numéricas corretamente, nós precisamos obedecer a ordem de solução. E essa ordem, ela tem dois parâmetros, né? Os símbolos e as operações. As operações nós começamos a resolver a potenciação e a radiciação, depois a multiplicação e a divisão, e por último a soma e a subtração. E os símbolos nós começamos com os parênteses, depois os colchetes e por último a chave. Essa foi a aula de expressão numérica. Se você tiver alguma dúvida, fica à vontade para entrar na plataforma e tirar suas dúvidas. E a próxima aula vai ser sobre expressões numéricas envolvendo frações e números decimais.